horas, né? Então já podemos começar. Então, boa noite a todos, bem-vindos à segunda temporada de lives Cátedra Intercom. Eu sou a professora Sônia Giacone e, junto com a equipe, né, a diretoria científica, Nair Prata e o Rodrigo Gabriotti, que está na diretoria de projetos, nós, e com toda a diretoria da Intercom, nós organizamos essa segunda temporada das lives. O ano passado, então, foi a inauguração das lives, começou lá no mês de maio, e no mês de abril, e esse ano a gente começou um pouquinho depois. Essa segunda temporada das lives, ela segue o mesmo critério da primeira temporada, que pega o tema do Congresso Nacional da Intercom para ser o direcionamento das discussões, para dirigir as discussões dos grupos de pesquisas. O tema esse ano do Congresso Nacional é Comunicação e Resistência, práticas de liberdade para a cidadania. Nós convidamos os grupos de pesquisas da Intercom, todos os grupos são convidados, e esses grupos, então, eles apresentam suas propostas em cima do tema deles, né, do assunto, discussões aqui nas lives. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por essa segunda temporada, por vocês estarem aqui conosco. Hoje nós temos o grupo de pesquisa Cinema, o GP Cinema, e as lives acontecem todas terças e quintas-feiras, sempre das 18 às 19h30. Aquele recadinho básico, né? Procurem desligar os microfones quando vocês estiverem ouvindo, abram quando vocês forem falar, usem o chat para evitar os ruídos no ambiente em que vocês se encontram. Muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada ao grupo de pesquisa Cinema, que mais uma vez está aqui com a gente, né, trazendo discussões tão pertinentes, tão caras, tão importantes para nós, principalmente nesse momento. Muito obrigada pela organização, sejam bem-vindos em nome da diretoria, de toda a diretoria, do presidente Giovanni Ferreira e de toda a diretoria, sintam-se abraçados e cumprimentados, e a gente já está aqui nos bastidores, né, acompanhando tudo e ajudando também em algum eventual probleminha que venha acontecer, mas acredito que não vai ter nenhum problema. Estamos agora ao vivo também pelo Facebook, onde as pessoas nos acompanham. Nós já temos aqui na sala bastante gente, e depois esse material todo ele é gravado, assim como na primeira live. Todo o material fica gravado, fica disponibilizado lá no portal da Intercom, lá onde tem o cantinho da cátedra, né, um espaço para a cátedra. Todas as lives do ano passado estão lá, e da segunda temporada também ficarão disponíveis para acesso e consultas futuras. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu passo a palavra para o Rodrigo Gabriotti, e na sequência ele já passa para a mesa começar essa segunda live. Rodrigo. Boa noite, Sônia, boa noite a todos. Em nome da comissão organizadora da cátedra, né, a professora Sônia Giacone, a professora Nair Prata, e também com a minha participação, damos as boas-vindas a todos, agradecemos ao grupo de cinema pela participação. Lembrando que neste ano, então, nós vamos ter 2 produtos derivados das lives, né, do conjunto de lives. No ano passado, nós tivemos um e-book derivado, este ano mantivemos o e-book, então depois das lives serão dadas as coordenadas e diretrizes para a produção de um texto sobre essa live ou uma conversa, né, o formato que vocês optarem, e esse e-book será publicado depois no Congresso Nacional da Intercom, que será entre 4 e 9 de outubro. E a novidade desta segunda temporada de lives é que estamos em parceria, a Intercom e a Universidade Federal do Ceará, seu programa de comunicação, para a produção de podcasts. Então, essa live depois, o pessoal do Papo Com, da Federal do Ceará, acompanha, faz uma edição e vai transformar num podcast com o tema de vocês. Então, esses são os nossos produtos derivados este ano. Sejam todos bem-vindos. Gostaria, então, de passar a palavra à professora Luísa Alvim, que vai aí moderar a live. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Eu sou Luísa Alvim, eu sou coordenadora do GP Cinema Intercom. No ano passado, a gente fez esse evento, né, a gente participou das lives Intercom, focando na questão da exibição cinematográfica. Nesse ano, a gente resolveu focar na produção. Então, o tema de hoje
a produção cinematográfica como resistência e prática de cidadania, também fazendo correlação com o tema geral da Intercom. E nós vamos ter 3 convidadas. Eu vou falar um pouco do currículo delas, né? Depois cada uma vai fazer uma apresentação, uma breve apresentação, e a gente no final abre para as perguntas. Então, a Débora Ivanov, ela é produtora, ela foi sócia da Gulani Entretenimento, ela participou da realização de mais de 50 obras audiovisuais, foi diretora executiva do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo. Ela foi também membro do gestor do Tutorial do Audiovisual e diretora da Ancine, diretora do Mais Mulheres, Lideranças no Audiovisual Brasileiro. Maria Bahia, ela é jornalista, é doutora da Universidade Federal Fluminense, ela é professora da SPM Rio de Janeiro, ganhou o prêmio do Rumo com a pesquisa Discursos, Políticas e Ações, Processos de Industrialização do Campo Cinematográfico Brasileiro, e atua em diversos órgãos públicos, como Ancine, Rio Filme, Secretaria de Estado de Cultura, onde desenvolveu e implementou programas de fomento, formação e difusão. A Luísa Luz Varga é a vice-coordenadora do grupo, né, do GP Cinema, ela é doutora pela ECA USP, foi diretora da Abracine, ela integra os coletivos Elviras e Mais Mulheres, ela está no grupo de pesquisa Genecine, da Unicamp, autora de diversos livros, né, inclusive do livro Mulheres Atrás das Câmeras, né, que foi finalista do Jabuti em 2020, e atualmente ela está acabando uma pesquisa sobre a Netflix na América Latina. Bom, então, eu vou passar a palavra para a Débora primeiro, né? Então, vai ser essa dinâmica, cada uma apresenta, e vocês podem ir fazendo perguntas no chat, a gente vai recolher tudo aqui, quem quiser também abrir o microfone depois que elas acabarem, né? E a gente vai fazer uma seleção e ter o debate. Então, Débora, por favor. Esqueci de abrir meu microfone. Então, boa noite a todas e a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar com minhas colegas essa mesa. E eu trago aqui, para abrir o nosso encontro, eu trouxe aqui alguns dados, uma breve apresentação sobre a importância das políticas públicas para o desenvolvimento do conteúdo nacional independente. Qual a importância e o impacto que isso trouxe para o nosso mercado nos últimos 30 anos. É importante a gente contextualizar, né, para a gente depois conversar um pouquinho sobre o estado desse cenário hoje. Estou aqui abrindo, vocês estão vendo? Bom, as nossas... Opa, desculpa, perdão. Nesses últimos 30 anos, nós conquistamos, enquanto setor, enquanto indústria do audiovisual, 4 marcos legais que foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa produção nacional independente. O primeiro deles foi em 93, com a Lei do Audiovisual, que trouxe 2 incentivos fiscais voltados para um voltado para empresas no geral, similar ao da Lei Rouanet, e o artigo 3º que permitiu incentivos fiscais para as majors, as grandes distribuidoras estrangeiras que arremetem lucro para o exterior e que com esse incentivo fiscal ela pôde, a partir de então, investir na produção nacional. A gente teve, alguns anos depois, a grande conquista, que é a formação da Agência Nacional de Cinema, com a MP 2228. Com ela, com a MP, foi constituído também o tripé institucional, né, para o desenvolvimento da nossa atividade, onde a gente deveria ter, né, o Conselho Superior de Cinema, traçando as diretrizes para esse desenvolvimento do setor.
foi criada a Condecine Título, que é uma contribuição paga por cada obra que circula no mercado formal, que seja de publicidade, de televisão ou de cinema, que mais para frente vai constituir o nosso fundo setorial. E trouxe também, junto com a Ancine, mais um incentivo fiscal que foi dedicado aos canais de televisão por assinatura, que também remetem seus lucros para o exterior, e a partir desse incentivo fiscal houve a aproximação da produção independente com o investimento desses canais. É a partir daí que a gente começa a ver a HBO, a Turner e outros canais estrangeiros apostando recursos de incentivos na produção local. 2006, a gente tem, com a Lei 11.437, a gente tem a formação, então, a formalização do fundo setorial, que vai receber esses recursos arrecadados com a Condecine Título. Com o fundo, é criado também um comitê gestor do fundo, que é a instância que vai dar as diretrizes para esses investimentos, e mais um incentivo fiscal, que foi o artigo 3º-A, que permitiu que os canais de televisão abertos também pudessem aportar recursos para a produção nacional, né? E a gente começa a ver ali mais produções também com a Rede Globo, por exemplo, investindo incentivos fiscais, entre outros canais. E poucos anos depois, 2011, a gente tem o que a gente chama, né, de Lei do SEAC, que foi a Lei 12.485, que trouxe uma nova arrecadação, que é a Condecine Teles, que é uma contribuição das empresas de telecomunicação, que transformou o fundo setorial de um patamar X, de em torno de uma arrecadação em torno de 100 milhões, para uma arrecadação de mais de R$1 bilhão por ano. A gente tem, com essa lei também, a importante regulação que estabelece cotas de conteúdo nacional nas televisões, por assinatura, e também a obrigação de se regionalizar, quer dizer, de se distribuir esses recursos do fundo setorial por outras regiões do país que antes eram só concentradas aqui, mais concentradas, né, no Rio de Janeiro e São Paulo. Importante destacar que a Condecine, que é ao lado dos incentivos fiscais, né, mas que o fundo setorial é a grande alavanca de desenvolvimento do setor e é um recurso que vem da própria atividade, né? Só um destaque aqui, que eu não vou ter oportunidade de falar depois, que o fundo setorial ele deixa para a União, deixa para os cofres públicos em torno de metade da sua arrecadação. E eu destaco esse ponto porque a gente ouve muito de falar que o setor vive dependente dos recursos públicos, né? E, na verdade, a gente tem uma arrecadação que é da própria atividade, o desenvolvimento do setor, e somos nós que contribuímos, então, com os cofres da União, deixando 50% dessa arrecadação para outros usos que não o desenvolvimento do setor. E aqui é importante a gente visualizar a importância das políticas públicas, né, para o desenvolvimento da nossa atividade. Aqui em cinza eu coloco o período Collor, né, onde houve uma interrupção brutal na história do desenvolvimento da nossa atividade. Imagina que essa interrupção que extinguiu o Ministério da Cultura, extinguiu a Embrafilme, que era o órgão que promovia, né, que catalisava as ações do governo federal para o desenvolvimento da atividade, e a gente chega em 92 com apenas 3 filmes de longa-metragem lançados no mercado de exibição nas salas de cinema. E a gente tem, você vê a construção paulatina, a conquista, né, desses marcos legais que vão criando uma política pública robusta, bem estruturada, até onde a gente chegou nos últimos anos. Então, mais de 70 obras lançadas por ano. E aqui eu faço uma outra observação, que a gente ouve muito se falar de que para que tanto filme, né? Para que tantos filmes no mercado, né, se poucos filmes chegam ao grande público, né? E eu quero fazer um destaque aqui que no mercado americano
são produzidos, são lançados mais de 800 filmes por ano. E quantos desses filmes são grandes sucessos de bilheteria? Né? São pouquíssimos. Isso é comum em qualquer cinematografia do mundo. Né? E os filmes, eles têm outro papel, além do entretenimento de grande público, né? Que é importante ter o filme popular, e é importante também ter o filme que reflete o seu tempo, que discute questões específicas, né? E aqui lembrar também, eu coloco aqui como um destaque, que na Argentina, que é um país muito menor que o nosso, eles produzem mais de 200 filmes por ano. Portanto, 170 filmes é uma grande conquista para nós, e é pouco ainda para aquilo que a gente almeja chegar, né? Apesar de que agora a gente tem uma mudança no cenário pós-pandemia, que muito da produção vai estar migrando para as plataformas de VOD. Importante também a gente visualizar a importância, o impacto da política pública com a Lei 12.485, que abriu as portas para o conteúdo nacional na televisão por assinatura, que antes era muito pouco o conteúdo nacional nesses canais, e que a gente tem ali a aprovação em 2011, mas a lei passa a vigorar a partir de 2012, né? E ela vai sendo implementada de forma gradativa, né? Em 3 anos. E mesmo assim, olha só, gradativa, e a gente tem um salto gigantesco, né? De 2012 para 2013, um salto brutal. A gente cresce mais de 400% em volume de obras exibidas nesses canais, o que significa que o nosso conteúdo é muito bom, faltava espaço para ele. Existiu uma grande campanha para não aprovação dessa lei, que estabelece apenas 2,8% de cotas de conteúdo nacional. Imagina que na comunidade europeia a cota é de 50% de conteúdo europeu, e cada país estabelece a sua cota dentro desse percentual. A França, por exemplo, estabelece 30% de conteúdo francês, e a gente, com menos de 3%, sendo que só metade é conteúdo nacional independente, a gente vê a importância da regulação do mercado, né? A importância da política pública para a gente conquistar o salto que a gente conquistou. Foram mais de 5 anos de debates, a gente brinca nos bastidores que foram debates sangrentos no Congresso Nacional, né? E não vai ser diferente nos desafios que a gente tem pela frente. O que significa esse volume de obras que a gente tinha como obrigação, os canais tinham como obrigação menos de 3%, e a gente tem poucos anos depois de vigorar a lei, a gente tem quase 18% de conteúdo brasileiro sendo exibido nesses canais. A gente, puxa, os canais foram muito reticentes, né, ao cumprimento das cotas no começo, mas como que em poucos anos a gente atinge esse volume de quase 18%? Significa que o nosso conteúdo é desejado pelo consumidor, né? É um bom negócio para os canais. Então, aqui a gente cumpre não só uma questão social, como também econômica, né? Promovendo conteúdo de norte a sul do país, grande diversidade de conteúdo, porque parte dessa produção foi financiada com recursos da própria atividade, do Fundo Setorial do Audiovisual, e aqui a gente tem já a participação de muitos estados do Brasil produzindo esses conteúdos. Aqui eu mostro um dado muito interessante, que eu gosto muito também de visualizar, que é o crescimento do número de produtoras que passam a ser registradas aqui pelo ano de constituição, quando ela constitui o seu CNPJ, né? Nesse período de intensificação, de estruturação das políticas públicas dos últimos 30 anos. Hoje a gente tem mais de 9.000 produtoras registradas, sendo que em torno de um quarto, produz o conteúdo de ficção, documentários e alguns programas de variedade. Bom, com isso, eu encerro
assim, um panorama muito breve, né, sobre o impacto positivo das políticas públicas e aponto aqui que o próximo desafio, né, a próxima conquista legislativa, o próximo marco legal que tem que ser conquistado é a regulamentação, a regulação das plataformas de VOD no país. Para a gente ter uma noção do que está acontecendo no mundo, a Comunidade Europeia, em 2007, aprova, que é o ano de constituição da Netflix, em 2007, eles já aprovam uma diretiva para os países da Comunidade Europeia de regulação do setor. E em 2018, eles já estão na segunda onda legislativa, onde eles colocam a obrigação de 30% de conteúdo europeu nas plataformas que circularem no território desses países. E aí, dentro dessa diretiva, quer dizer, com os 30%, cada país está estabelecendo o como vai contribuir também para o financiamento dessa indústria local, né? Tem países que estabelecem uma contribuição similar à do fundo setorial, outros de investimento direto, mas isso, o que é interessante a gente ver é que eles estão na segunda onda de regulação, e aqui eu deixo para minhas colegas, para a Luísa em especial, que vai esmiuçar um pouco mais esse cenário. Com isso, eu encerro a minha apresentação e passo aqui para as minhas colegas. Obrigada, Débora. Você pode só deixar de compartilhar? Eu vou sair daqui. Parar o compartilhamento, tem um botãozinho. Eu estou tentando parar aqui. Normalmente ele fica em cima, ele aparece lá em cima. Retornar, pausar o compartilhamento. Me desculpem, viu, gente? Eu não sei porque ele não está indo. Será que algum moderador... conseguiu? Foi. Então, obrigada, Débora. Eu vou passar agora a palavra para a Lia Bahia. Ela vai continuar um pouco essa história aí que a Débora começou. Então, Lia, por favor. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui, né, falando de um tema tão desprestigiado na academia ainda, né? As políticas públicas são tratadas como algo menor na academia, né, nos estudos de cinema, e então é muito importante, eu acho, que a gente tenha dando atenção para a política pública, né? Acho que nunca a gente falou como política pública é tão importante, sei lá, se a gente sai do cinema um pouquinho e vai para a saúde, eu acho que isso fica muito claro, muito evidente, né? Então, eu acho que é um tema que tem que estar cada vez mais presente nas discussões, né? E aí eu queria partir, né, de alguns pressupostos, né, para pensar onde nós estávamos, como a Débora apresentou, para onde vamos e se vamos, né? Pensar, né, que a política pública do cinema ela sempre está relacionada a um projeto de país, né? Ela não está dissociada. O cinema não é uma bolha isolada, como muitos dos setores pensam que eles vão conseguir negociar com qualquer governo, né? Ele não é algo intocável, né? Por mais capital político que a gente tenha, capital econômico, capital simbólico, ele sempre está inserido dentro de um projeto de país. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? E a outra coisa que eu queria destacar é que a cultura ela é um conceito em disputa, né? Assim, então, quando a Débora apresenta, né, todo esse avanço que a gente teve no cinema, né, nos últimos tempos, ela estava inserida dentro de um projeto de cultura, né, desenhado lá pelo ministro Gilberto Gil, né, pelo Juca Ferreira, que pensava a cultura em 3 dimensões, né? A dimensão simbólica, econômica e cidadã. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, né? E que esse projeto de cinema e este projeto de cultura estava também relacionado, né, com o crescimento da universidade pública, com a política de cotas, né? Então, assim, o cinema está relacionado com outras esferas, né, da sociedade. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente ter. A gente não é um bloco isolado, né? Para o bem ou para o mal, né? Eu acho que para o bem, né? Porque também que bom que a gente tem, né, relações sociais, né? Então, e aí eu queria saudar assim, né, os governos democráticos, né, lembrar da gestão do Gustavo Dal e fazer um salva também para a gestão do Manuel Rangel
e em especial com as mulheres, né, que passaram pela Ancine, a Débora, que está aqui, eu acho que a Vera Zaverucci também está aqui, né, e a Rosana Alcântara. Eu acho que isso é um avanço muito importante, né? Temos mulheres, né, na diretoria da Ancine, eu fico até arrepiada, juro. Assim, eu acho que são questões relevantes para a gente poder falar, né, trazer para o debate. Né? Então, a gente estava no momento, né, como a Débora falou, de muitos avanços, né, muitos avanços, e eu acho isso, né, econômicos, cidadãos e simbólicos, né, o fundo setorial com a política da regionalização, né, a política dos editais, que muda uma cultura de financiamento no país, novos realizadores, novas produtoras, novas distribuidoras e um boom do cinema, né, no mercado internacional. Que parece bobagem, mas na geopolítica, né, mundial é muito importante. Né? Quando você pensa que a gente vive numa globalização, ou no globalitarismo, como diria Milton Santos, né, é fundamental que a gente tenha a nossa identidade, a nossa produção sendo vista. Eu costumo dizer que quando o Bacurau ganha, não é só Bacurau que ganha, né? Ganha todo o cinema brasileiro. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente também reconhecer. E aí, eu queria fazer pensar um pouquinho com vocês que esse desmonte, né, ele não vem do governo Bolsonaro só. Né? A gente tem um desmonte que ele vem, né, do impeachment, para quem chama de impeachment, mas eu vou pedir licença para chamar de golpe aqui. Né? Quando a gente tem o golpe, né, a gente já começa a ter uma política de desmonte, porque percebe, né, o conceito de cultura muda. Se a gente tinha um conceito de cultura alinhado ao projeto democrático de país, a gente vai ter, naquele momento, um conceito de cultura aliado ao empreendedorismo. Né? Isso, para mim, fica muito evidente com a mudança na política do fundo setorial, quando a gente tem, que eu costumo dizer também, de uma uberização. Né? Você tem uma política de pontos ali, que é um desestímulo completo para novas produtoras, para novos diretores, porque você tem que ter uma pontuação para você poder, né, ser contemplado. Então, eu acho que já tem um desmonte ali sendo ensaiado, né, porque é um outro projeto de cultura, um outro conceito de cultura, e isso também fica muito claro assim, nas falas oficiais e também no que, né, nas medidas que foram sendo tomadas. Né, eu acho que fica muito evidente nessa questão do empreendedorismo da cultura, né? Nessa dimensão econômica e liberal, com números e metas, que, como a Débora muito bem falou, né? Um filme, né? E aí a gente tem uma produção ainda muito pequena, né? E nem todo filme vai fazer sucesso de público, nem todo filme tem que fazer sucesso de público. E essa matemática também, né? Ela é sempre relativa, né? Porque quanto o filme custou, como que ele foi distribuído. E aí eu lembro do Gustavo Dal que falava, um filme de sucesso, ele é ou um sucesso de público ou um sucesso de crítica. Né? Muitos filmes de sucesso de crítica não fazem público, né? Mas ele tem uma visibilidade muito grande. Né? Então, eu queria trazer essa questão também, né, dessa política de uma meritocracia que se inicia lá com o governo Temer, né, com um golpe, e fica lá mesmo, porque também hoje em dia a gente não tem a gente tem outro tipo de política, né? Mas essa dimensão mercadológica da obra, né, ela vai, de alguma forma, sufocar o que a gente tem, né, dessa diversidade, né? Diversidade de sotaques, né? Ver a periferia começando a fazer cinema, ver, sei lá, filme de plástico lá em BH, né, em Contagem, ver o Afonso Shoa também, ver o pessoal da Paraíba, do Ceará, começam a fazer cinema e traz um outro imaginário, outros corpos, né? Outra ética também das imagens. Eu acho que isso que é uma coisa interessante da gente pensar. Tá? Aí a gente chega, né, na questão do governo Bolsonaro, né, que aí parece que a gente tem uma extinção do MINC, né, percebe que o MINC é muito jovem, né? Ele foi criado em 85, ele já morreu, ele já ressuscitou, já morreu, né? Agora ele, né? Então, assim, um desprestígio completo, né? E uma ausência de política. Mas eu queria dizer assim, que essa ausência de política é uma forma de fazer política. Né? É isso, é um silenciamento completo da cultura. Né? E aí, nesse momento, o setor cinematográfico não consegue negociar.
né? Ele não consegue, por mais que ele tente negociar com todos os governos, chega nessa hora, ele não consegue negociar e tem um desmonte completo. Como ele não pode acabar com a Ancine, ele faz o quê? Ele faz uma política de paralisação de fomento, paralisação de tudo, e eu arriscaria dizer de uma censura velada, né? Travestida de recursos técnicos, sabe? Então, você usa o TCU, você vai usando vários recursos técnicos para poder também ter um silenciamento e uma censura ali, não como era na época da ditadura militar, mas uma censura, sim, né? Uma nova agenda de censura, eu diria, né? E aí, a gente tem um retorno, né, agora ultraliberal, né, que aí eu vou pegar esse gancho da Débora do streaming, né? A gente tem uma paralisação das políticas públicas, né? Que é uma política, né? Que é na verdade a política do governo Bolsonaro, né? Que na verdade faz muito bem para as empresas estrangeiras. Alguém está ganhando com isso, gente? Não somos nós, né? E aí, claro que se você tem um novo agente do mercado, é ótimo, né? Você tem mais mercado de trabalho, você tem mais possibilidades, né? Mas essa ausência completa da regulação do streaming, ela é muito danosa para o nosso mercado, né? Ela é muito danosa porque parece que ela é a salvação. Ela poderia ser muito benéfica, né? Se a gente tivesse essa política, né, de regulação do streaming, né? E aí assim, o tempo real sempre está muito à frente do tempo institucional, mas nessa hora ela está galope, né? Ela está galope, porque a gente, né, eu lembro, na gestão do Manoel, ele tentando avançar com essa questão, e aí, quando veio o golpe, não foi possível, né? Então, eu acho que essa questão, né, é a bola da vez da regulação, né, do streaming, né? Porque nesse vácuo institucional, nesse vácuo de políticas públicas que a gente tem, elas entram como salvadoras da pátria, né? Só que elas entram de uma forma muito perversa, porque os contratos são muito perversos, eles são todos sigilosos, né? Você tem... E aí eu queria falar uma perda de propriedade intelectual. Talvez isso seja a coisa mais importante da gente falar, né? A nossa conquista, né, da Lei 2485, né, da televisão por assinatura, é essa questão da propriedade intelectual ficar com a produtora brasileira, né? Eu arrisco a dizer também que esses conteúdos feitos para o streaming de diretores técnicos brasileiros, né, eles não são brasileiros, porque a propriedade intelectual não é nossa. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente ter uma visão crítica sobre esse processo, né, o que está acontecendo, porque eles estão ganhando, né, com esse desmonte todo que a gente está tendo. E nessa geopolítica global, né, tem uma questão muito clara de soberania nacional. Quando a gente está entregando a nossa propriedade intelectual, né, nos tornando os prestadores de serviço, né? Tem uma questão aí eu fico pensando que a gente está vivendo um novo processo de colonização no audiovisual, né? Porque isso tem implicações, né, de modos de produção, tem implicações, né, da espectatorialidade, tem implicações, né, o que é qualidade e o que não é, né? Porque aí o referencial de qualidade vira o referencial da Netflix, vira o referencial, e aí fica complicado. Né? Fica complicado porque a gente é um país diverso, a gente é um país potente, a gente é um país, né, que poderia muito avançar, né, em políticas democráticas, né, antifascistas, né, feministas, né? E aí a gente vê todo esse desmonte sendo feito, né? E aí a gente vê essa entrada dessas empresas estrangeiras, que aí eu vou falar uma coisa, já estou encerrando, tá, Luísa? Assim, não é culpa deles, né? A culpa é nossa, né? Que não conseguiu regular. Não estou dizendo nossa, né? Mas assim, tem um vácuo nesse processo de regulação que é muito difícil, como a Débora falou. Imagina, os gigantes lá no Congresso brigando, né, contra essa regulação do streaming, né? Então, eu acho que esse é o novo desafio, né, que a gente tem, né? Porque é muito bom a gente ter novos agentes, né, novos campos de trabalho, novas formas de circular nossas imagens, mas também é muito importante que a gente pense na nossa propriedade intelectual e na soberania nacional nesse contexto geopolítico global. Eu acho que é um pouco isso, Luísa. Obrigada.
Obrigada, Lia. Aliás, obrigada a todo mundo respeitando aqui o tempo, né? Maravilhoso. Para a gente dar mais tempo para as discussões, né? Então, vou passar agora para a Luísa Luzvarg. Luísa, seu microfone, a gente não está ouvindo. Ele continua mutado. Porque quando está no share screen ele não vai. Então vamos lá. Agora vai. Pronto. Tá? Bom, então, esse estudo ele começou já há um tempão. Eu no começo tinha dúvidas entre HBO e Netflix, tal. Ele foi concluído em 2019 e aí eu desisti dele, veio a pandemia, eu passei a repensar umas coisas, então, muita coisa aqui eu tenho dados muito mais precisos e outros muito em perspectiva. Então, vamos lá. O que me atraiu para discutir a questão do streaming e das produções originais da Netflix, e nessa relação com a América Latina, é exatamente a perspectiva geocultural que esses grupos têm, que essa produção tem. Independentemente de Netflix, por exemplo, México, Colômbia, sempre fizeram essas coproduções com muito mais facilidade que a gente, né? E o Ibermídia, no fundo, acaba girando, né, em torno um pouco disso. Então, mas é claro que as plataformas de streaming muito mais, né? Eles costumavam se gabar, todos eles, de que eles não estão nem aí com assinantes, até hoje a Netflix não fala quantas pessoas assistem, que para eles isso não importa, mas a questão da língua, a questão geocultural também. Então, HBO e Netflix são as grandes, das 4 grandes, né? Que eram as 4 grandes, né? Isso tudo provavelmente vai mudar, eram aquelas que investiam numa produção regional e original, na América Latina e no Brasil. Bom, só que a HBO nunca tocou no assunto de fazer um filme brasileiro ou mesmo latino-americano, claro, porque é um braço da Warner, não é? Então, teria provavelmente que confrontar, é uma reflexão que eu faço, enfim, mas isso nunca foi afirmado. Eles fazem filmes normalmente voltados para o mercado anglo mesmo, os filmes, quase, praticamente todos, mas as séries, eles têm um histórico de belas produções locais que ganharam prêmio, né, feitas no Brasil, feitas no México. Então, foi Epitáfios, foi o Psi, que levou M, né, que está aqui. Mas aí a Netflix entrou dizendo que faria filmes e séries, né? O primeiro filme que a Netflix fez foi o Beasts of No Nation, em 2015. Original, eu estou falando do original, tá, gente? E não do que ela tem no catálogo. Ela tem um catálogo amplo, claro. Onde ela sempre procurou incorporar desde o início, talvez para se diferenciar, inclusive, das outras grandes, polos regionais que não são muito comuns de você ver, né? Então, o polo nórdico, enfim, japoneses, chineses. A Amazon também dizia que ia fazer isso, né? Mas fez com muito menos magnitude, com muito menos visibilidade. Eles até fizeram alguns projetos no Japão muito interessantes, mas, enfim, então eles entraram, e aí o primeiro filme de verdade foi o Beasts of No Nation, com aquele conceito deles intercultural. Então, é um inglês global, foi feito na África por um diretor que é dos Estados Unidos, com uma parte do elenco africano. A história original era baseada num romance que tinha esse tipo de proposta. Mas o fato é que até 2018, apenas 85 dos produtos deles, em filmes, agora eu estou falando só dos filmes, não eram produzidos nos Estados Unidos, mas a maioria tinha o inglês como pelo menos uma das línguas faladas. Então, era feito na Austrália, né? Enfim. E mesmo os escandinavos, né? Tem muita produção nórdica feita em inglês, né? Então, isso
continuou a acontecer. O que eu chamo de perspectiva intercultural, transcultural? A coisa do Walker, né? O John Bong-hoo é o coreano, mas aí você tem a Tilda Swinton, que foi uma das produtoras, tem um protagonista que é americano, enfim, né? Então, e tem ganchos dentro do filme que te levam a pensar essa relação. Não é uma coisa gratuita, assim, né? Não é que nem Anaconda, certo? Para falar num exemplo péssimo, né? E a primeira série brasileira mesmo foi em 2012, né? Que coincidência, né? Com a Netflix anunciando que sua sede latina seria em São Paulo, tá? E prometendo investir em filmes e séries, né? Os filmes ela foi fazer mais tarde, as séries ela começou aqui, e começou bem porque ela trouxe um tipo de produto, isso também é um pouco tática dela, que não se confrontava diretamente com a ficção seriada local, nacional, que a gente está acostumado a ver. O que foi complicado porque internacionalmente 3% foi melhor, né, do que no Brasil. Foi muito rejeitado no Brasil no começo, né? Enfim, as pessoas reconheciam, o cenário é pobre, as pessoas reconheciam as locações, né? Mas eu lembro que tinha uma coisa assim, mas é uma série distópica que não está afim de trabalhar com aquele conceito hollywoodiano de ficção científica. Eu achei muito interessante o projeto. Bom, de lá para cá, eles lançaram 50 séries, entre séries e minisséries, na América Latina como um todo, sendo que dessas todas, 17 eram brasileiras. Eu estou falando dos originais, tá, gente? Eu não estou falando de séries e tal que foram produzidas por produtoras independentes que foram parar no catálogo. Esse tipo de... Tanto as séries quanto os filmes trabalham também essa questão que eu chamo de narrativa complexa. O quê? Você tem tantos filmes e as séries cult, né? Aquela que você sabe que vão atingir um público de nicho, um público diferenciado, como aquela que é um pastelão, aquela comédia rasgada, que tem facilidade de arrumar um grande público e tal. Então, o último lançamento de filme da Netflix é o Cabras da Peste, que vai um pouco nessa direção. O primeiro foi O Matador, que é um filme, é um faroeste fantástico, ele é mais fantástico que faroeste para mim, mas que, enfim, lida com uma série de elementos, né, diversificados, que também não foi muito bem aqui, né, ele participou de Gramado, mas aí eu diria que não é só pela questão do tema nem nada, é porque a Netflix, desde o início, e só recentemente ela mudou isso, ela enfrentou o veto em todos os festivais por não fazer lançamento em cinema, né, dos seus produtos, e lançar diretamente no streaming. Ela mudou isso e começou a fazer pequenos lançamentos para poder sair desse limbo. Bom, uma outra coisa que eles fazem e deixa a gente doida para classificar é essas hibridações de gênero ficcional. Então, eu não sei até que ponto a gente pode considerar o especial de Natal do Porta dos Fundos só um stand-up, né? Eles estão cada vez mais próximos de uma linguagem cinematográfica, por exemplo, né? O documentário Laertes, né, da Eliane Brum, também transita para ser depoimento, mas não é, quer dizer, mas isso, o documentário, de uma certa forma, está passando por esses questionamentos, e não é só por causa da Netflix, mas ela investe bastante nesse tipo de documentário que ficciona a realidade, né? Já teve problemas com isso, enfim. Originais. O que é essa produção original? Na América Latina, México, Colômbia, vamos falar dos 3 maiores produtores. Vai lá, Brasil, Argentina e México, a gente continua nessa escala. Ela não se esquivou de chamar de original produtos que ou já existiam, que era o caso da Rainha do Sul, que ela entrou na 2ª temporada e repaginou a Rainha do Sul e virou original Netflix, né? Ela faz isso com os filmes também, o Pickpockets, que é muito inspirado no Bresson, né? no Pickpocket do Bresson, que é um filme colombiano.
já estava editando quando ela chegou e transformou num original Netflix, porque achou que interessava. Então, tem desde aqueles produtos que ela coloca o dinheiro desde o começo, até aqueles que são parcerias ou que ela aproveita algo que já estava rolando, né? Mas no Brasil, ela não fez como aconteceu na Argentina, na Colômbia, no México, nenhuma associação, nenhuma parceria com uma emissora, com um grupo de TV, de produtor de ficção local. Óbvio, assim, a Globo, eu diria, nunca teve nenhum interesse nisso, né? Assim, é uma outra questão, mas na Argentina, praticamente todas as produções foram assim, no México, algumas, e em outras regiões do globo ela faz isso, né? De ter uma parceria com uma emissora local para produzir a série, por exemplo, ou uma produtora. Aí lança lá, por exemplo, às vezes em cinema, faz uma temporada curta e tal, e vai para o streaming, né? Bom, em 2020, ela deslocou a sede da Netflix, sem grandes explicações, para a Cidade do México. Essa história de fronteira do México com os Estados Unidos sempre foi realmente algo assim que eu diria que estava em perspectiva. Mas, com certeza, né, todos esses problemas que a gente vem tendo, né, que afetam a nossa produção audiovisual e tal, eu não acho que é só essa falta de políticas públicas ou uma certa omissão, não estimular, ao contrário do que muita gente poderia pensar, opa, agora é farra do boi, porque ninguém sabe o limite disso. Então, não estimularam essa permanência, essa continuidade dessa sede no Brasil. Mas, voltando, é claro que o mercado hispânico ele é muito maior que o nosso, isso desde os tempos da Carmen Miranda. Então, também não vamos dizer que é só por causa disso que eles mandaram essa sede para lá, né? Desde Carmen Miranda, a população falante, né, de espanhol, que atinge, inclusive, um pedaço do mercado nos Estados Unidos, e muitas das produções têm esse alvo deles, né, são faladas em inglês, em espanhol, aí vai passar num circuito nos Estados Unidos e tal, eles sabem, vai ter um público. Então, claro, o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, né, em número de falantes, né? Então, claro que é um mercado interessante. Mas, além disso, eles deram um passo adiante em 2019, quando abriram sua primeira unidade de produção própria em Madrid. O número de produções espanholas, coproduções com a América Latina é imenso, né? Então, de fato, acaba que a produção brasileira hoje dentro dele, essa produção original, não é tão visível, eu diria, quanto a de língua espanhola. E isso até nos filmes de Oscar, porque eles investem, como eu falei, tanto no, né, naquela que seria a grande audiência, o filme de grande público, quanto, ou nas séries que fatalmente vão atingir mais gente, quanto aquelas mais cult. Então, depois do veto em Cannes, né, que eles enfrentaram por conta de não lançarem em cinemas, eles continuaram mirando, eles nunca desistiram de tentar premiações, né, participar de premiações de filmes e tal, e conseguiram o Oscar com Roma, que é um tipo de filme muito específico. Então, eles têm um olhar para esse tipo de produção de linguagem mais específica, mais cult, mais cinematográfica, vamos dizer assim, e menos comédia na rachada, mas aparentemente isso no Brasil não tá resultando em produções. O que a gente percebe, o que eu tenho percebido, né, nesse levantamento, é que cada vez mais no Brasil eles tentam atingir grande público com propostas mais simples, né, mais fáceis. Né? Foram 50 produções de ficção seriada lançadas, eu estou incluindo minisséries e tal. Como eu falei, mas vou repisar aqui, delas no Brasil são apenas 18 das 50 produções, tá, de ficção seriada próprias.
São 39 filmes até o momento, há vários sendo produzidos em curso, há várias parcerias sendo estabelecidas, mas, de novo, em filmes, dos 39, 10 são brasileiros, e os últimos produtos anunciados, né, o Tudo Bem no Natal que Vem foi um dos maiores sucessos da Netflix no Brasil, com produção nossa. E o Hassum, né, eu sempre fico em dúvida sobre como pronuncia o nome dele, mas acho que é Hassum mesmo. Anunciou que está trabalhando, produzindo mais 3 filmes com a Netflix. A Maísa, né, que não está aqui, aqui é a Larissa Manoela, mas a Maísa também tem projetos, parcerias com a Netflix, que devem enfim, devem render mais produções. Luísa, você está terminando? Sim. Ah, tá. Última. E no Oscar de 2021, agora isso é efeito pandêmico, porque eu diria que a pandemia fez com que as majors, voltassem seus olhos para essa produção VOD, né, e tal, o que eles vão fazer com os cinemas fechados. Mas, por enquanto, né, quem saiu no Oscar, por exemplo, com indicação foi a Netflix, a Amazon e a Disney. Cada uma, né, todas elas têm 20 filmes indicados em categorias principais. Mas nenhuma dessas produções esse ano, não quer dizer que isso não vai mudar, talvez sim, é latino-americana e tal, nem mesmo na categoria de filme estrangeiro esse ano eles emplacaram algum tipo de produção. É isso. Bom, muito obrigada, todo mundo respeitando o tempo, né, para a gente ter essa discussão. Então, a gente tem o chat aqui, se alguém quiser escrever ou quiser fazer alguma pergunta também, pode escrever no chat, tem uma pergunta, e aí pode fazer pergunta também diretamente. Eu estou vendo aqui que, por enquanto, não tem, então vou fazer uma primeira pergunta, tá? Então, eu queria que vocês, de alguma maneira, frisassem esse efeito pandemia, né? Que a gente está, desde 2020, no efeito pandemia. Eu acho que ela atravessa os tópicos todos que foram abordados aqui, né? A Lia falando do desmonte, mas além do desmonte, a gente tem esse efeito pandemia. A Luísa falando da Netflix, né? Como é que a Netflix está produzindo na pandemia, né? Comentar um pouco isso. E houve também uma pergunta no grupo do GP Cinema, do grupo de e-mails, né? A pessoa perguntou, e a Lei Aldir Blanc teve algum efeito nisso, né? Teve pequenos auxílios do governo, mas geral também, né? Não era direcionado para atividade cinematográfica, né? Então, que vocês comentassem um pouco o efeito pandemia, né? E tudo isso que está acontecendo, que vai além da pandemia, no nosso caso, né? Esse desmonte todo. Acho que a Débora pode começar, né? Eu acho que a Débora estava tentando falar com o microfone. A pandemia só acirra, né, a crise que a gente já vinha enfrentando, né? E está realmente assim a crise gigantesca, porque se você soma as dificuldades da Ancine hoje, né, o não lançamento de novos editais do fundo setorial, né, com a pandemia, quer dizer, aquelas pessoas que teriam alguns recursos ou que poderiam estar produzindo pequenas produções, né, que não criam aglomeração, ou até pensando em novos modos de produção com esses recursos, elas paralisaram tudo. Tem também o custo pandemia de se filmar, né? A estimativa é que você tem um gasto adicional de 30% a 40% de impacto, de custos para você conseguir filmar dentro de todos os protocolos de segurança, né? Então, nesse sentido, ou você tem que adaptar a sua obra, reduzir ela, repensar ela inteira, reestruturar ela inteira, ou você paralisa porque você não tem condições de seguir em frente. Nesse sentido, essas produções da Netflix, a Amazon, elas têm arcado com esse custo adicional,
Então, eu tenho acompanhado algumas produções que já pararam 2 vezes por conta dos picos da pandemia, e as obras vão continuar assim que se a gente tiver uma baixa aqui, né, nesses picos. Então, esse custo de você paralisar as equipes, o custo de você fazer testes a cada 3 dias, enfim, todo o custo de você filmar, né, naquele ambiente que acaba sendo um pouco mais lento, né, por conta dos equipamentos de segurança e tudo mais, eles são assumidos pelas plataformas. Então, isso tem mantido algumas produções e algumas produtoras. Já as produtoras que têm um outro perfil, né, um outro tipo de financiamento, estão completamente estranguladas. Muitas estão falindo, muitas estão fechando, muitos talentos, né, de todos os perfis, assim, de roteiristas, diretores, a eletricista, maquinista, figurinista, porque se você para a produção, você para uma cadeia inteira de participação profissional, né? Um filme de ficção, você chega a ter uma equipe, muitas vezes, de 100 pessoas, né? O motorista dos caminhões, enfim, toda a logística. Essas pessoas estão literalmente falidas, vivendo de ajuda de coletivos, de arrecadação e contribuições de amigos. Que mais que eu poderia falar do impacto da pandemia? Terrível. E, do ponto de vista da produção também, a pandemia acelerou mudanças que já estavam acontecendo, né? Mudanças de uso de mais tecnologia para a construção de cenários, né? A pós-produção deslocada para pré-produção, enfim, modos de produção, né? Agora a gente tem que repensar tudo, porque a gente não sabe como vai ser a volta das salas de cinema. Tem um relatório que chama-se Nostradamus, que ele é apresentado todo ano, né, no Festival de Gotemburgo, na Suécia, que ele aponta tendências do mercado. E o desse ano, que foi lançado em fevereiro, a análise é que os efeitos da pandemia vão ainda moldar o nosso mercado por pelo menos mais 2 ou 3 anos. Então, muita coisa para a gente repensar e reorganizar. Eu me sinto contemplada pela fala da Débora. Acho que tudo que eu ia falar não precisa ficar repetindo, né? Não, eu também. Olha, a questão é o seguinte, é o que você falou, Débora. Algumas coisas já estavam em curso. Por exemplo, telenovela já era um formato que estava indo, né? Mas tornou-se assim algo totalmente fora, como é o número de pessoas que envolve uma telenovela, o tempo que se, entendeu? Então eu acho que o impacto já existia, claro, essa questão, mas o impacto foi brutal, brutal, brutal. E a própria Globo foi gravar no Uruguai, acho que as Five, né, com a Dainara, foi feita uma parte lá no Uruguai. Eu acho que afeta até o roteiro, o argumento e tal. Claro, né? Assim, então, temporada de verão aí que a Netflix está fazendo é em Ubatuba e fica todo mundo confinado, quer dizer, né? Então, certos lugares onde você consegue isolar um pouco mais as pessoas, esse tipo de roteiro, certamente, eu diria que isso não é um problema do Brasil, mas é do mundo inteiro. Mas é claro que a gente está pagando um preço muito mais caro por tudo isso, porque as notícias sobre o Brasil não são nada alvissareiras, né? Nós viramos um criadouro de vírus, então é um problema, né? Isso, inclusive, afeta, por exemplo, coprodução que o cara vem para cá, o custo que isso teria, certo? É óbvio, né? Então, eu tenho uma amiga diretora que está no Uruguai, que estava fazendo uma produção aqui em São Paulo, né? Agora, não. Mas que encarece com certeza, são testes diários, né? Qualquer Covid falso desmonta tudo, aí tem que parar tudo para repensar, e dar um tempo para ver se está tudo bem, enfim. Mas eu diria que a gente tem que observar também, Luísa, que o impacto que a gente vai ter a médio prazo na linguagem também.
temporada de verão, pelo que eu soube por alto, assim, grande parte dos cenários, eles são todos feitos em painéis de LED, né? Que é uma nova tecnologia agora. Então, você imagina que como isso muda para o diretor, né? Para a equipe de fotografia, repensar o roteiro, repensar o modo de se produzir, repensar a linguagem, inclusive, né? Com gente certeza. vai poder observar isso com alguns anos para frente, né? E o que eu acho que é um efeito pandemia de outro tipo é assim, aparentemente parece que a Netflix se deu bem, né? A Netflix e as plataformas, que já estavam em cena. Mas, na verdade, a pandemia trouxe para todas elas, né? Para a Globo, para a Disney, para a Fox, para todas, o bom, como é que vai ser? Então, certamente, você tem uma mudança de perfil do mercado, né? Os caras vão pensar 20 milhões de vezes antes de investir num filme, numa série, enfim. E com certeza vão ampliar seus investimentos em plataformas de VOD, com certeza. Algo que estava em perspectiva, mas não era tão importante. Por outro lado, o consumo quintuplicou, né? Claro. O consumo quintuplicou. Eu conheço E nós somos entre o segundo, dependendo da plataforma, a gente está em segundo ou a quarto lugar em público consumidor do mundo. Sim, isso sim. O que já era uma realidade no cinema, né? E foi para as plataformas. Então, aí que a gente tem essa reivindicação de que a gente quer, além de ser protagonista no consumo, a gente quer também protagonizar na produção, gente. A gente quer estar mais presente nas plataformas. Não sei se vocês têm alguns dados assim mais recentes, né? Porque teve esse desmonte todo que já vinha acontecendo, mas dados mais recentes da produção, do que está sendo feito no momento, agora em 2020 e 2021. Se alguma de vocês tem esses dados, ou se ainda é uma coisa que ainda vai ser... Eu não tenho. Eu sei que as produções que eu conheço pequenas não tem nem custo, não tem nem dinheiro para poder bancar isso, né? Esses testes todos, esses protocolos. Se a Globo parou, né, gente? A gente vai falar o quê? Se a nossa Hollywood parou, é difícil, né? Sim. E mesmo a Hollywood parou, né, também, né? Verdade. Claro. Hollywood migrou para a Austrália, segundo as últimas matérias que eu vi. Tinha uma série de cidadãos australianos reclamando porque eles não conseguiam voltar para sua pátria, mas Matt Damon, Julia Roberts, um monte de gente está lá filmando e tal, porque é um país com baixo índice pandêmico, então está rolando esse tipo de coisa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, meninas, que é algo que eu sempre me pego pensando. Por que a gente não tem, como acontece na Argentina e mesmo no México, uma plataforma nossa nacional até hoje? Débora, Nia. Que pobrinha, mas tem. A Argentina até hoje, mesmo depois... A SPCine fez uma pequena iniciativa, né? Sim, mas uma nacional. Eu acho que tem muita coisa de contrato, eu acho que tem um monte de coisa envolvida. Acho que não tem vontade política primeiro, mas eu acho que tem uma coisa do mercado de contratos também, que, né, a Vitrine agora está fazendo a dela, eu vi que a Embaúba está fazendo uma, cada distribuidora agora está começando a fazer as suas próprias plataformas, né? Cinemas também, os distribuidores, né, estão fazendo. É um reserva cultural. Os distribuidores, a Vitrine e a Embaúba, né, são as distribuidoras pequenas, né? A Imovision também parece que está fazendo, né? Eu chamei de reserva cultural, mas era o Imovision. É o Imovision, mas é uma coisa que eu sempre me pergunto, uma coisa que é incrível, faz falta. Tem a plataforma Tamanduá TV, que é ligada ao canal Curta, que também já é ligada à Sinapse, que também é distribuidora, é daqui do Rio. Sim, mas a gente não tem uma plataforma nacional. Então, se a pessoa quer ver de fora, eu falo isso porque lá vou eu para o Cinear. Eu sei que não estão todas lá, mas a Cinear que eu estou chamando é a de cinema argentino.
Eu não conheço todas as produtoras, tal, claro, é diferente, né? A gente aqui se localiza melhor. Ah, tá no YouTube. Tem muita coisa no YouTube que ninguém nem sabe acessar, porque o YouTube é o YouTube. Ele não foi feito para funcionar como uma grade bonitinha que você vai lá e acha o filme. Mas tem coisas maravilhosas, filmes restaurados, antigos, bacanas, estão lá. Até inclusive para alugar, né? Me parece. Alguns para alugar e tal. Mas a gente não tem esse. E eu acho que a Specine tenta cumprir essa função, sim, Débora, é verdade. Bem legal. Tem alguma pergunta do público? Eu estou olhando aqui, não estou vendo. Vocês podem perguntar ou podem ou ligar o microfone ou falar no chat. Tem uma pergunta, ou quem não quiser também pode fazer a pergunta no chat. Uhum. Não fiquem com vergonha. Eu vou aproveitar e pegar um gancho que a Débora falou da mudança de linguagem, né? Eu acho que numa reunião nossa, a Débora falou muito da questão da pós-produção, desse deslocamento de várias coisas que eram pensadas na produção para pós-produção por causa da pandemia, né? Se ela pudesse desenvolver um pouco mais isso. O que a gente tem visto é que, por conta da pandemia, essas mudanças já estavam acontecendo, né? Esse uso de alta tecnologia para construção de cenários, de locações, por exemplo, ele já estava acontecendo, né? Em filmes de maior porte. Com a pandemia, com a dificuldade de se filmar, né? em locais reais, né? Por conta das dificuldades de aglomeração e etc., essas tecnologias, que são poucas, ainda não é tão desenvolvido no Brasil, mas já temos, sim, no Brasil, com certeza, elas vieram para ficar. Porque o que você antes tinha um trabalho da pós-produção, claro que a pós-produção sempre participou da pré-produção, planejando os efeitos, né? Mas agora, com a pandemia, o que seria a pós-produção, essa equipe aqui, o planejamento dela se desloca muito fortemente para a pré-produção, exatamente porque vai mudar todo o modo de captar as imagens, né? O modo de iluminar os personagens, né? Essa nova tecnologia agora, né? Que são os painéis de LED, que podem ser 180 graus, 240 graus, então você tem que estar com a imagem de fundo, ela não é posta depois, como a gente tinha antes, lembra do chroma key, né? Que tinha o fundo verde, que depois você inseria o fundo e você depois trabalhava também, dava uns acabamentos aqui que estava no primeiro plano, né? Agora, gente, não tem mais isso. O painel de LED por trás, você tem a projeção perfeita da locação. Então, você tem a captura dessas imagens antecipadamente, e essas imagens elas têm que ter movimento, né? Conforme o personagem anda, o ângulo do cenário todo ele muda também. Então, a captação de imagens, esse planejamento todo de como são inseridas essas imagens, a iluminação adequada para fazer as duas coisas na hora de filmar simultaneamente, já estava acontecendo, como eu estava falando, mas que agora, assim, por necessidade, se acelera a apropriação dessa tecnologia, né? E cria também novas oportunidades no mercado de trabalho, gente. Falta especialização para lidar com esse ambiente tecnológico, né? Faltam cursos, faltam equipamentos, faltam alguns anos, né, para que os profissionais também tenham tempo de se apropriar de tudo isso, né? Isso muda completamente as equipes de pós, a equipe de fotografia, a equipe de direção, a equipe de assistente de direção, que tem que planejar esses dois mundos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é só uma das coisas que eu estou citando, porque eu tenho visto também que na área de... a gente está falando de linguagem, né? Então, a linguagem com certeza muda, o roteiro muda. Na pandemia, você tem que ficar mais enxuto, né? O volume de personagens, né? E muda também, que tem uma coisa bacana que a gente tem visto, na gestão das obras.
a gestão das obras está se tornando mais digital, né? Então você não tem mais o plano de produção, a ordem do dia no papel, sabe? Ela é toda no celular. Você está tendo escaneamento de cenários para que a equipe possa, à distância, planejar aquele cenário com óculos 3D, visitar o local sem estar no local. Então, todas essas técnicas estão sendo introduzidas no dia a dia das produtoras. O que daqui a pouquinho, em 3 anos, talvez 5 no máximo, isso vai estar totalmente naturalizado no nosso modo de produção. Enfim, é muito interessante a gente observar isso, né? Que é o impacto na linguagem, o impacto também no modo de produção, né? E que tem sido muito desafiador para as produtoras, né? A filmagem à distância, né? Você poder filmar uma entrevista, né, na Alemanha sem ter que se deslocar para a Alemanha, né? E você poder monitorar daqui, né? Assistindo as imagens ali em tempo real. O vídeo assiste também. O vídeo assiste agora integrado com os celulares, quer dizer, toda a equipe pode estar vendo o vídeo assiste, não só o diretor, ali aquela turma pequenininha que fica em volta ali do vídeo assiste, né, Paola? Aquela turma que fica ali, você só está monitorando, todo mundo está vendo na telinha do seu celular e acompanhando a produção, né? Acompanhando o resultado das filmagens. Então, tem muita coisa que está vindo para ficar, né? E que vai impactar em tudo, linguagem, modo de produção, tudo. A Vera está aqui. Eu me pergunto se as pequenas produções, né? Quer dizer, a gente já falou aqui, né, que muitas não estão conseguindo, né, nesse cenário de já ter esse aumento de gasto, né, com todos os protocolos da Covid, e além disso, toda essa questão, né? Eu acho que a Lia tem mais contato, né, com produções menores, não sei se ela tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que essas produtoras também já têm um modo de produção muito diferente, né? A Flávia Cândida aqui também trabalha muito com isso, assim, é muito no território, né? Tem uma relação com o território, então acho que esse modo de produção fica mais complicado. Sei lá, essas tecnologias eu acho que vão até chegar, mas vão ser reapropriadas porque tem um trabalho muito forte com o território, né? Tem a questão da produção, quando você pensa em, sei lá, o filme como a Arábia, custou 400 mil reais, um longa-metragem, incrível, né? Aí você fala assim, caraca, então eu acho que já tinha outros modos de produção, né? Que o roteiro como já era diferente, já tinha uma marca do improviso, né? Muito ligado ao território, com as pessoas, então eu acho que acho que vão existir as duas coisas, né? Acho que não vai ter um modelo só, acho que vão ter vários modelos, né? E que bom, que eu acho que é isso que as políticas públicas também impulsionaram, né? Que a gente pudesse fazer várias experimentações de linguagem, de imaginários, modos de produção. Eu acho que talvez, sei lá, se for muito caro, não vão se apropriar no primeiro momento. Quando se apropriarem, vão se apropriar talvez de uma forma diferente, né? Enfim. Alguém quer fazer uma pergunta? A Vera está aqui. Eu só queria, se vocês me permitem, só para ajudar aí no raciocínio, em toda essa coisa que foi falada aqui, a respeito principalmente do vídeo por demanda, a Netflix, a gente tem que lembrar que a Netflix se endividou de uma forma que nenhuma outra empresa conseguiria se endividar. Nem a Globo está conseguindo chegar aos pés do endividamento que a Netflix teve. Levou não sei quantos anos para conseguir só agora, ela sobreviver só com os assinantes que ela tem. Eu acho que a pandemia acelerou bastante isso, né? Então, eu acho que vale a pena pensar nisso. E, obviamente, que certamente, acho que a questão toda da insegurança jurídica que existe no Brasil em relação à questão do vídeo por demanda, de ele não estar regulado de forma alguma, cria também uma insegurança nessas empresas de apostarem
vamos dizer, nesse mercado enquanto a produção local, entendeu? Então, eles vêm aqui, se apropriam. Eu soube, por exemplo, que é uma coisa que isso vai, vamos dizer, de uma certa forma, impactar muito na produção audiovisual brasileira independente, é que os talentos que eram antigamente contratados pela Globo com exclusividade, eles agora estão saindo da Globo, porque a Globo está diminuindo, né? E estão sendo contratados pelas empresas de VOD estrangeiras, a Netflix, por exemplo. Isso daí é um grande problema para a gente, que eles se apropriam desses talentos, não só de atores, como roteiristas, como tudo isso, e são exclusivos deles. Então, é uma coisa que eu venho especulando, que tipo de produção que a gente vem tendo vai ter como resultado qual é a perda ou qual é o ganho, não sei, eu acho que a gente ainda está muito no início para chegar a uma conclusão, mas eu acho que a gente tem que pensar seriamente qual é o ganho, qual é a perda que a gente está tendo com essa coisa. Eu acho que a regulação é absolutamente fundamental, com predominância do conteúdo, proeminência do conteúdo brasileiro, né, que tem que estar lá, porque não adianta nada estar lá escondido, que ninguém acha. Eu mesmo aqui em Portugal, eu estou em Portugal, eu tenho a maior dificuldade de achar conteúdo brasileiro, a não ser que eu saiba o título. Aí você consegue achar, mas mesmo que você ponha Brasil, brasileiro, sei lá o quê, mesmo que eu tenha essa preferência, o algoritmo que eles construíram não absorve esse tipo de informação, né? Então ele não me dá esse filme que eu estaria procurando sem eu procurar. Então eu acho assim que essa regulação tem que ser feita imediatamente e tem que ser feita mais ou menos no molde que a gente teve a TV por assinatura. Uma regulação, o que menos interessa para o setor hoje, eu acho, do meu ponto de vista, é a Condecine, quer dizer, existe uma necessidade de pagamento para poder o mercado todo não ter vamos dizer, diferenças tributárias e regulatórias, mas eu acho que a gente não precisaria desse dinheiro com o fundo setorial que a gente já tem se ele viesse para o setor. Enfim, desculpa aí interromper, mas eu achei legal participar. Não, maravilhoso, a gente quer que vocês participem, a gente só tem um limite de tempo, mas ainda tem tempo, tem 15 minutos para a gente continuar o debate. Eu acho uma Alguém coisa quer rápida, só comentar em complementando a cima do que Vera, eu acho que é Vera importante, comentou? assim, são perdas, né, sei lá, de naturezas diversas, econômicas e simbólicas. Assim, eu dando aula para os meninos mais novos, assim, eles já têm uma cultura introjetada que para eles, né, aquilo é um modelo de qualidade, eles não conseguem ver coisas que não sejam obras seriadas. Essa cultura de série, ela vem com muita força. Claro que é uma aceleração, como vocês já falaram, né? Mas se a gente não tem alternativa, fica muito difícil, né? E aí os produtos brasileiros, velho, eu também estou aqui no Brasil, se eu quero ver um filme lá, também não consigo achar a Febre da Maia Darinha, eu tenho que ir lá ficar caçando, né? Ele não vai aparecer na minha tela, por mais que, né? Então, obviamente, tem um marketing também que eles fazem que não é só do algoritmo, né? Então, eu acho que tem essa preocupação assim também do que a gente vai produzir de imaginário futuro, sabe? Se a gente vai ter, será que a gente vai ter sei lá, esse imaginário mais brasileiro, né? Esse modo de produção, como é que vai ser isso? Se a gente vai achatar tudo numa padronização, né? Que aquilo vai ser a referência de qualidade, né? E isso é muito grave, porque isso vai contra a Constituição, né? A Constituição diz que a gente tem que ter garantia da diversidade, né? Da pluralidade, né? Por isso que existe a regulação. Então, eu acho que está tudo muito... Não dá para associar o econômico, de simbólico, de jeito nenhum. E eu fico muito angustiada. Eu sei que também tem um espírito do tempo, já estou velha para dar aula para menino de 18 anos, normal, mas é legal ele saber que existe uma diversidade, por mais que ele ache que aquilo é incrível, né? Mas, Lia, acho interessante o seguinte, falando em juventude, acho que eu sou a mais velhinha aqui da mesa, com certeza.
É o seguinte, essa questão da diversidade, ela não está tão só ligada, né, à questão da Netflix ou não Netflix ou do vídeo on demand, certo? Nós tivemos, assim, um monopólio cultural, temos, né, eu não sei se vai durar, mas, enfim, ela vai se rearticular, da Globo, né? Então, ficção seriada para a Globo é telenovela. Eu acho que isso, a Globo sempre teve dificuldade de trabalhar o público mais jovem, sempre. Não foi à toa que a MTV arrebatou, né, a molecada, mas nunca, aqui no Brasil, eles nunca investiram em produção ficcional, nada, só no finzinho da MTV Brasil, quando ela estava na mão da Abril, que eles fizeram alguma coisa nesse sentido. Então, esse vazio, né, tal, ele também vem muito por aí. Com relação aos algoritmos, claro, a Netflix não está preocupada com isso, não vai se preocupar com isso mesmo, sem dúvida. A gente tem que pensar que é uma política pública para o produto nacional. Mas ela provou que você pode diversificar os investimentos, que série pode dar retorno, sim, com certeza. Que você não precisa sempre investir naquele mesmo filão, enfim, que você tem outros públicos, inclusive para o produto brasileiro fora, que ganha, entre aspas, nisso tudo, uma franja lá de público. Agora, os algoritmos são de matar, e uma das minhas fontes de pesquisa era o Media Center, né, deles. Eles pulverizaram de uma maneira o Media Center, que eu tinha acesso como jornalista, que você não consegue mais ter uma noção do que é lançamento no mundo, se aquele, né, eles põem, assim, estreia de abril, tchau. E antes não, eu tinha acesso a muito mais conteúdo e informação lá dentro que eles dissiparam. Talvez por conta até do que a Vera colocou, né? Eles preferem que você não veja para onde está indo a coisa, né? Para onde é que eles estão investindo de verdade e tal, porque isso era muito mais simples da gente visualizar antes, né? Mas essa questão da diversidade é complicado, porque a gente tem um lance de monocultura global, no sentido não global de globo. Mas eu acho que a gente teve, com o avanço das políticas públicas, uma diversidade muito evidente, né? Até nos festivais, né? Eu acho que a gente conseguiu ter que mudou até uma forma de fazer telenovela. Eu amo telenovela, tá? Eu vou falar logo que eu amo novela. Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu ter uma diversidade, né, regional, inclusive com as políticas públicas, a regionalização, que acho que a Débora pode falar um pouco mais, que era muito... Né? O problema é que a Netflix ela promete uma diversidade que ela não entrega. Né? Ela não entrega, vai claro. entregar. Não vai entregar. Débora, seu microfone está desligado. Professora Luísa, só um minutinho antes da professora Débora falar, só interromper um instantinho. Nós identificamos aqui que no chat estão chegando algumas mensagens privadas. Nós temos 8 minutos, temos a professora Débora, e acho que a senhora não está vendo. Então, se a senhora quiser, eu posso, ou as pessoas que se manifestaram, pedirem a palavra e se manifestarem, ou eu posso ler aqui, são alguns comentários, e tem uma ou duas perguntas, ok? Professora Débora, por favor. Não, eu só vou arrematar a fala da Vera, dizer que eu discordo plenamente da Vera em relação aos investimentos. Eu acho que as plataformas que usufruem da exploração do nosso mercado, né, que é grande consumidor no mundo, também devem contribuir financeiramente com um pedacinho, né, dos seus lucros, né, para a cinematografia, para o audiovisual local. Né? Então, apesar do eu sei que ela está fazendo, na verdade, ela está fazendo uma outra crítica, né, que a gente tem um fundo setorial já robusto e que a gente deveria estar no mercado, mas mesmo que ele estivesse no mercado, seria ótimo que a gente também tivesse mais recursos ainda para ampliar a diversidade, né? Porque só com um projeto autoral você consegue também apresentar uma diversidade maior e poder também fazer obras com mais recursos, né? É muito difícil você competir com um projeto autoral com esses gigantes globais, né? Sabe, se você ter obras que tenham mais condições de serem lapidadas, de serem bem fotografadas, de terem tempo de amadurecimento e tudo mais. E, sem dúvida, a proeminência no catálogo, né? Porque Débora, uma parte
Obviamente que eu sei que a gente quer o dinheiro da Condecine, que eles paguem. Eu só estava dizendo que a gente não precisa, que isso talvez seja o menos importante. É muito mais importante a proeminência do que, de repente, o dinheiro, que não chega mas não chega mesmo na gente, entendeu? Então era isso, nesse sentido. Não discordo de você, não, eu também quero. Bom, eu não vou me estender mais para a gente poder ter as perguntas, né? Acho que o Rodrigo está tendo algum problema no chat, que as perguntas só estão indo para o privado. Não tem a possibilidade de fazer for all, só tem para mim também está aparecendo assim. Então, Rodrigo, por favor, leia as perguntas, que eu não estou tendo acesso. São mais comentários aqui, ó. A Clau diz que a República Dominicana está sendo um hub de produção durante a pandemia. Hollywood está gravando lá. O Brasil poderia fazer isso nos lugares mais isolados. A Carolina Pantoja. A Sony fez uma parceria com a Netflix para lançar seus filmes porque não quer criar um sistema de streaming. Reforçando aqui a República Dominicana. A Marilande Brito. Nós do Cinemateca Potiguar, do Rio Grande do Norte, temos a nossa plataforma em que estamos usando o conteúdo cinepoti ou cinepote.org. Diógenes tem uma pergunta. Diógenes José. Qual cenário vocês imaginam para as produções regionais no pós-pandemia? E a Clau também fala como as produtoras podem se organizar para agilizar todas as questões discutidas aqui. Então, acho que a gente pode amarrar aí o Diógenes perguntando da produção regional no pós-pandemia e a sugestão de vocês para responder a Clau em relação a ajustar essas sugestões que vocês colocam na live. Nós temos 4 minutos. Bom, eu vou encerrar, então, a minha fala já, dizendo que no pós-pandemia é fundamental a volta das políticas públicas, né? O incremento das políticas públicas para que a gente possa ter uma produção de norte a sul do país pujante, sendo exibida, sendo experimentada, enfim, refletindo o nosso tempo e produzindo obras por nosso território e para o mundo, né? Então, vai ser fundamental que a gente fortaleça as políticas públicas para o incremento da produção de todo o país. Eu vou encerrar também falando que no pós-pandemia eu acho que tem conquistas que não voltam, né? Essa questão do território é muito importante, né? Essa questão do território, do cinema negro brasileiro, das mulheres no cinema, acho que tem questões que elas vão estar ali, das curadorias, do tipo de curadoria. Então, acho claro que as políticas públicas elas são fundamentais para colocar isso, né? Mas essas discussões, eu acho que elas estão atravessando o nosso imaginário o tempo todo. E aí, se a gente vai ver, tem muitos festivais agora acontecendo online que trazem essas questões, né, que ficam martelando nossa cabeça, e ainda bem, né, que são frutos de políticas públicas. Também finalizando, não existe cinema no mundo sem política pública, não é só no Brasil, né? Aqui se vende uma ideia falsa de que nos Estados Unidos rola solto. Mas cada consulado americano tem um departamento de cultura e o cônsul vende, né? Como diretora da Brasília, eu já fui chamada para reunião para discutir os eventos que estão rolando nos Estados Unidos. Eles vendem o seu produto, quer dizer, existe uma política pública, comercial, né, que fez com que esse cinema fosse forte. Não vamos entrar aqui porque é uma discussão muito longa, sem entrar no desenvolvimento de cada país, mas, enfim, existem políticas públicas na Argentina que resultaram naquela plataforma a qual me referi. Então, sem políticas públicas, realmente a gente vai perder todas as conquistas, que não foram poucas nesses anos, como vocês mesmas aí, queridas Débora, Lia, enumeraram. E, aliás, estamos sofrendo mais na pandemia do que muitos outros países por falta de políticas públicas, essas não necessariamente de natureza cultural, né? Então... Luísa, e essa questão da República Dominicana, que a Clau falou, né? Acho que você tocou também nessa questão de estarem filmando no Uruguai. Você quer comentar rapidinho isso aí? Não, é isso mesmo. Estão filmando na Austrália, no Uruguai, Costa Rica também, que tem um baixo índice
e que já tinha também, claro, não é só por conta da pandemia, mas, obviamente, aqueles países que estão com a epidemia sob controle, né, que já tinham lá seus acordos de parceria, se tornaram mais interessantes, né? É claro, né, para você deslocar a sua produção, né? Que são países, no caso da América Latina, mais baratos, né? A Austrália, para nós, né? Mas para Hollywood, tudo bem. Quer dizer, já existia, mas se tornaram mais atrativos e interessantes. Eu acho que isso vai continuar a acontecer também, infelizmente, por muito tempo. Acho que já podemos finalizar, né, professora Luísa? Sim, sim, estamos inclusive pontuais, né? Então, Sônia, acho que você quer finalizar? Podemos finalizar, então, agora. A gente agradece pontualmente às 19h30, mas foi um tempo suficiente para vocês trazerem as contribuições, as reflexões, né, sobre a questão proposta do GP de Comunicação, a produção cinematográfica como resistência e prática de cidadania. Muito obrigada ao Intercom, agradeço ao grupo de pesquisa Cinema, a Luísa Alvim, pela organização desse grupo, desse momento, dessa live, tão pertinente, que nós tivemos a participação. Nós sabemos o que aconteceu aqui no chat, acho que ficou fechado, porque as perguntas acabaram vindo para nós, né, e não chegou aí para vocês. São coisas que a gente vai acertando aí com o tempo. Mas eu acredito que todos conseguiram participar, ouviram e participaram aí do debate que vocês trouxeram. Agradecemos muito a participação de todos vocês, de quem esteve conosco no Facebook, nos acompanhando pelo Facebook, teve uma permanência constante do começo até o final, e nós queremos convidá-los, quem está hoje aqui conosco e também aqueles que ainda não participaram, para o próximo dia 27 de abril, terça-feira, com o grupo de pesquisa Foco Comunicação, Mídia e Interculturalidade, com o tema o ativismo folk midiático como estratégia para a resistência das classes desprivilegiadas. Nós teremos, no momento, a presença do professor Oswaldo Trigueiro, da Universidade Federal da Paraíba, com a moderação do professor Marcelo Pires de Oliveira, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Então, todos estão convidados, os links já estão abertos para fazer as inscrições, participem, porque quem acompanhou está percebendo, né, e percebeu o quão ricas estão sendo as discussões. Professora Luísa Luz Varco, um prazer revê-la, muito obrigada pelas suas contribuições, pela sua participação. A Lia Bahia, não conhecia a Lia Bahia, prazer em conhecê-la, Lia, quem sabe a gente vai ter oportunidade de se encontrar por aí, né, e a gente conversar um pouco mais, e obrigada pela organização da professora Luísa Alvim. Rodrigo, quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecendo a participação de todos, também a professora Débora Ivanov, né, que esteve aí com a gente, aos demais, e reforçando então o convite para terça-feira que vem, mais uma live aqui pelo Zoom e também pelo Facebook da Intercom. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Obrigada, Débora. Não falei seu nome, mas muito obrigada aí pela participação brilhante que você trouxe aqui para nós como convidada. Muito obrigada. Um abraço e cuidem-se, né? Temos que nos cuidar. É verdade. Tchau, um beijo. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite para todos e todas.